Todo mundo tem aquele primo, aquele tio, mequetrefe que já investiu em ações, perdeu uma grana e agora fala que investir em ações, em renda variável é cassino, onde você vai perder dinheiro e a casa sempre vai ganhar. Ainda mais no Brasil, que é um país onde a gente não tem a cultura de investimento em renda variável, apenas 5% da população investe. Comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, onde quase 60% da população investe, a gente vê uma discrepância muito grande. É uma coisa muito enraizada na nossa sociedade. E isso muito por talvez uma falta de conhecimento, falta de entendimento de como que funciona a renda variável em si. Então já pega esse vídeo, compartilha com esse seu primo, compartilhe com esse seu tio, para eles poderem entenderem de uma vez por todas o que é renda variável e começarem a fazer investimentos cada vez mais conscientes. Eu sou João Tonin e no Economia Ativa de hoje a gente vai falar um pouco mais e entender de uma vez por todas o que é renda variável. Se liga no vídeo. Olha, eu acho que esse vai ser um vídeo que o Lucas vai adorar editar, porque eu acredito que vai ser um vídeo mais curto, um vídeo mais simples. Porque se a gente olha a renda variável, vamos falar daqueles 3 tópicos que eu sempre abordo: segurança, remuneração e prazo. Se a gente fala, por exemplo, remuneração de renda variável, ela depende. A gente não tem uma previsão aqui para você. Se a gente fala de segurança, também depende do emissor que você está trabalhando. E se a gente fala de prazo, também depende da estratégia que você vai adotar. Então aqui na renda variável é diferente da renda fixa. Renda fixa a gente tem todos aqueles acordinhos, a gente consegue entender melhor como que funciona. No momento de contratação, você já faz alguns acordos pré-definidos. Só que em renda variável você não tem isso. É um investimento mais versátil. É um investimento, acho que até por conta de ter essas incertezas maiores, a população tem mais medo de aplicar. Mas em contrapartida, por ela ser mais versátil, a gente tem muita estratégia que a gente pode adotar no dia a dia. Então, definindo para você o que seria renda variável nada mais é do que todo aquele investimento que a gente não consegue nem quantificar, nem dimensionar o quanto será a nossa remuneração. Não conseguimos nem garantir que teremos uma remuneração em si. Então, falando um pouco mais daqueles 3 pilares para vocês entenderem melhor, começando por remuneração propriamente dita, a gente tem duas principais formas para ser remunerados. Uma delas é por meio do ganho de capital. Ganho de capital nada mais é do que, por exemplo, uma compra de um imóvel. Quando você compra um imóvel a R$200 mil, por exemplo, daqui 2 anos você revende esse mesmo imóvel, só que agora ele está valendo R$300 mil. Essa diferença que teve entre os 200 e os 300 mil, esses 100 mil de diferença, é o que a gente chama de ganho de capital. É o ganho que você teve pela revenda do imóvel em si. A gente vê muito isso, por exemplo, no mercado de ações. Quando a gente compra uma cota, que é uma parcela da ação em si, a gente pode comprar um determinado preço e revender ela posteriormente, podendo ter um lucro com a variação desse preço. E uma outra forma de remuneração é o que a gente chama de proventos. Proventos, se a gente for pesquisar, for olhar, existem vários proventos diferentes. Vale, inclusive, fazer um vídeo mais detalhado explicando cada um deles e como funciona. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha que é interessante o vídeo desses. Mas o principal provento que a gente trabalha é o dividendos em si. E ele funciona similar a um aluguel, por exemplo. Pensa nesse mesmo imóvel que você comprou a 200 e revendeu a 300. Só que nesse prazo de 2 anos, você não deixou o imóvel parado. Você colocou ele para alugar. Todos os meses vão cair um pouco de uma renda para você, vai cair um pouco de aluguel para você. E esses aluguéis é exatamente como funciona os dividendos em si. As ações, fundos imobiliários principalmente, a gente vê que periodicamente, às vezes mensalmente, às vezes a cada um trimestre ou a cada um determinado prazo, vão compartilhar seus lucros, vão compartilhar seus resultados com todos os seus acionistas. Então você tem uma renda que você vai ter periodicamente. Mas é importante frisar aqui, galera, quando a gente fala de renda variável, a gente não tem garantia de rentabilidade. Assim como você pode ter uma operação, como por exemplo, eu falei do imóvel, comprou a 200 e vendeu a 300, pode ser que o cenário tenha invertido, tenha tido algum recesso econômico, por exemplo, e esse imóvel de 200 mil passou a valer 150 mil, então você teve um prejuízo financeiro, você teve uma perda de ganho de capital, então você teve uma perda de capital. Isso é possível, você não tem garantia quando se trata de renda variável. E uma forma que a gente tem para diluir esse risco em si é quando a gente aborda um segundo pilar que eu sempre comento com vocês, questão de prazos. Como eu já falei, prazo depende bastante da sua estratégia. A gente pode comprar, por exemplo, uma ação hoje e querer revender hoje mesmo? Podemos.
como também podemos comprar hoje para segurar para o resto da vida, deixar até para os filhos, para os netos essa ação. Também podemos. Não ter um critério definido de tempo que você tem que manter, tempo mínimo, tempo máximo, não existe isso. Fica um pouco mais a critério das suas estratégias. Mas uma máxima que a gente adota nos investimentos, e até quando a gente avalia questão de ciclo de mercado propriamente dito, quando a gente olha a questão de um mês, por exemplo, um ano, a gente vê que tem uma oscilação maior no mercado, tendo um risco maior nos ativos. Só que se a gente olha prazos maiores, como por exemplo uma década, 10 anos, ou até maiores prazos, como 15, 20, 30 anos, a gente começa a observar que essa oscilação tende a ser menor, conseguindo às vezes ter até maiores ganhos, que é o caso que a gente vê bastante com os maiores investidores da bolsa, como é o caso do Warren Buffett, por exemplo, o bom velhinho. Então, não é garantia para você que segurar durante tanto tempo vai te trazer retorno, mas é uma forma que a gente adota para diluir riscos, porque tende, historicamente falando, tende a ocorrer. E aproveitando que a gente está falando aqui de riscos, vamos partir para o terceiro pilar, que é a questão de segurança. Quando a gente fala de renda variável, eu acho que já ficou claro que a gente não tem aqui o famoso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um órgão que acaba garantindo e ajudando bastante em questões de alguns investimentos em renda fixa. Renda variável a gente não tem essa comodidade, é realmente a partir da sua estratégia. O que define um risco em questão de renda variável é justamente o emissor, é o ciclo de mercado, então é aquela empresa que você está aplicando, que você está investindo. Poxa, qual é o risco dela? Qual é o risco do setor que ela está inserida? É uma empresa que está entregando lucros, então é um tipo de risco que a gente está analisando. Ou se é um fundo imobiliário, por exemplo, para quantos inquilinos ela está alugando os imóveis, quantos imóveis chega a possuir, então é um outro risco de mercado. Cada papel dentro de renda variável existe uma análise diferente que com o tempo vou abordando aqui melhor com vocês. Mas no geral a gente tem dois principais riscos que a gente olha em quase todo ativo de mercado de renda variável, que um deles é o risco de mercado, que é o próprio risco das oscilações que se tem no papel. Poxa, comprar um papel às vezes a R$10, ele caiu 10% em um dia indo a 9%, ou subiu 10% indo a 11%, que é o risco da oscilação do mercado. E um outro risco muito comum é o risco de liquidez. É realmente o tempo que você leva para se desfazer desse papel. Por exemplo, compra de um imóvel. Se eu for revender uma casa, por exemplo, leva um tempo, não é do dia para a noite para a gente fazer essa venda. A liquidez de um imóvel é baixa, diferente, por exemplo, de algumas ações da bolsa, onde a gente vê uma liquidez maior. Então, anunciei hoje, muitas vezes no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante, já está sendo liquidado o papel. Então, a gente tem essa questão da liquidez também, é um risco. Alguns papéis da bolsa levam alguns dias para ser negociados. E como disse, alguns outros riscos que a gente analisa são alguns riscos um pouco mais específicos, um pouco mais adversos, que é a questão de risco de mercado, risco político, risco de inflação, juros, de crédito, também, por exemplo, risco de imagem que uma empresa pode ter. Então, são outros riscos, são outras virtudes que a gente vai estar comentando em uma outra oportunidade mais detalhadamente. E novamente, galera, como eu disse, existem muitas modalidades de investimentos em renda variável. Então, não são todos os riscos que se adotam a todos os investimentos em renda variável. Alguns exemplos que a gente tem mais comuns em renda variável é, por exemplo, ações, por exemplo, fundos imobiliários. Pode olhar também commodities, moedas, são alguns exemplos que a gente trabalha. E cada um deles existe um risco específico de cada um dos setores. Então, cada um a gente vai abordar em um vídeo específico, entrando mais no detalhe, tá bom? E até um outro mercado que hoje a gente considera bastante renda variável, que tem seus riscos específicos, acho que até mais específicos ainda, questão de Bitcoin, questão, por exemplo, de criptomoedas, que eu acho que vale a pena um vídeo bem detalhado sobre esse tema. Entendido como que funcionam os três principais pilares aqui dentro de renda variável, algumas modalidades, alguns tipos que a gente tem de investimentos, vamos entender que a gente tem aqui, como eu disse no início do vídeo, muitas estratégias que a gente pode adotar. E as mais comuns delas é, por exemplo, o buy and hold, que é aquela estratégia que a gente compra um ativo e segura por um longo período de tempo na carteira. A gente segura realmente visando a valorização. Quem adota muito essa estratégia é o Warren Buffett, que eu já comentei aqui no vídeo. Uma outra estratégia que a gente olha bastante também, muitas pessoas se aventurando mais a fazer, é uma estratégia de risco maior, mas é uma estratégia também, que é o day trade, que é a compra e venda do papel no mesmo dia, visando oscilações momentâneas do papel. A gente tem algumas estratégias, como é o caso do swing trade, que é aproveitar mais os ciclos de mercado. Uma outra estratégia que a gente vê ganhando muita força aqui no Brasil é aquela estratégia para ganhos de dividendos, que é aqueles aluguéis que eu comentei anteriormente.
Então, a gente é buscar empresas que são boas pagadoras de dividendos, buscar fundos imobiliários, então ativos que têm essa recorrência, que têm essa periodicidade maior no pagamento. E a gente também tem outras estratégias que a gente pode adotar um pouco mais com derivativos, que é uma modalidade também de renda variável, modalidade um pouquinho mais complexa. A gente consegue dar uma temperada melhor nos investimentos. Vou explicar melhor em outra oportunidade de derivativos, mas no insumo a gente consegue fazer estratégias para conseguir proteger o seu capital com eles. Então a gente consegue diminuir prejuízos, diminuir quedas, ou consegue também estratégias mais arrojadas, conseguir alavancar melhor seus ganhos, conseguindo ter 2 a 3 vezes mais ganhos que se teria com uma alta de um papel ou até mesmo com uma queda de um papel. Então é algo que eu vou comentar em outra oportunidade com vocês mais detalhadamente. Então, galera, a gente pode ver que o assunto aqui é muito mais complexo. A renda variável não é algo tão simples, não é algo tão fácil de explicar como a renda fixa. Tem muito mais nuance do que parece. Não dá para abordar tudo nesse vídeo, então já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar seu sininho, para não perder mais nenhum vídeo, porque daqui para frente teremos cada vez mais vídeos sobre esse tema. Caso você ainda não compartilhou esse vídeo com aquele seu tio ou com alguém que você acha que pode agregar, que faz sentido fazer parte dessa legião, já compartilha esse vídeo também. Comenta aqui embaixo o que você está esperando aqui do canal daqui para frente e também deixe seu like, que eu já vou agradecer bastante. Muito obrigado por assistir até aqui e falou!